Boa noite, pessoal. Tudo bem? Iniciando então aqui mais uma live aqui pelo Cloud Hub. Melhor do que Instagram, melhor que outras coisas, pelo menos aqui você está hospedado em algum lugar fora do país e que, de certa forma, é melhor. É melhor para a gente fazer aqui a nossa live. Alguns recados, enquanto não vem ninguém, né? Tem aqui umas frases bastante interessantes. O caos começa com a destruição das constituições. Consequentemente, isso destrói por completo a confiança da população nas instituições. Por mais que tiranos operem fora das leis, eles precisam ser removidos urgentemente pelos meios legais antes que o Brasil seja destruído. Uma frase interessante aqui de Ana Paula Henkel, e que a gente vê que nada a respeito disso está sendo feito, nada vai ser feito e tudo vai ficar pior. Tá? Eu ia dizer que é como Dante no quartel de Abrantes, mas infelizmente vai ficar pior mesmo, tá bom? Vocês sabiam que eu tenho um blog, gente? Eu tenho um blog, tá? Lá no Blogspot, ailtondoamaral.blogspot, tá? Que tem, de vez em quando eu coloco algumas coisas interessantes lá no Blogspot, e é bem legal esse blog, tá? Então eu recomendo que vocês dêem uma visitada lá de vez em quando. Eu não ponho em datas certas, mas estou sempre pondo algum texto lá de algum pensamento meu. Obviamente vocês vão ver os textos mais recentes aí eu falando de política, né? Mas sabe, não tem como falar de outra coisa, né? Porque a preocupação é muito grande, né? Então a gente sabe que todo comunista é um incompetente fracassado, né? Que acha que alguém sempre lhe deve alguma coisa. E aqueles que não aprendem a história estão sempre condenados a repeti-la. Tem uma frase da Zoe Martinez. A Zoe Martinez é uma cubana, né? Ela fugiu de Cuba e, coitada, veio parar no Brasil, que vai virar Cuba de novo, né? Ela está até bem frustrada, né? Ela falou uma frase bastante interessante: você quer um presidente ou quer um marido? É bem interessante, né? E como todo né, o maçom, e todas as vezes que alguém se acha melhor que o outro, né? Tem uma frase muito interessante que chama assim: Memento mori, lembre-se da morte, tá? Lembre-se da morte. Isso aí é uma frase muito interessante, tá bom? Memento mori. E tem uma outra frase bacana do Carl Sagan que diz o seguinte: eu não quero acreditar, eu quero saber. Importante, né? Esse é meu modo de vida também, né? Eu vejo o mundo dessa forma, né? Eu não quero acreditar, eu quero saber. Crença não é comigo, eu não quero acreditar em nada, né? E eu não sei se vocês conhecem o Laurent Beria, né? Ou Lavrent Beria. O Lavrent Beria foi o cara que foi o assassino do Stalin, né? Ele que executava os assassinatos dos prisioneiros políticos por ordem de Stalin, né? Tem uma frase dele muito interessante que diz o seguinte: mostre-me o homem e eu mostrarei o crime, né? Isso muito aí é muito característico dos regimes totalitários, né? Por mais que você ande dentro da lei, por mais que você seja uma pessoa correta, eles vão sempre arrumar alguma coisa para te condenar, né? É uma frase bastante interessante e artifício muito utilizado aí para o Stalin eliminar os seus inimigos, né? Tem uma outra frase bastante interessante, que era o lema dos jacobinos na Revolução Francesa, né? Precisamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Né? Estão usando bastante isso aí, né? Estão usando bastante aí essa frase, essa teoria, né? Precisamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Isso é uma maravilha, né, gente? Isso é uma maravilha. Né? E realmente estão sendo usados aí, tá bom? E a gente sabe que... Vocês sabem qual é a diferença de um
fascista para um comunista, o fascista mata em nome da raça. O comunista mata em nome da classe. Ambos matam, ambos são muito perigosos. Né? E tem também o cardeal Richelieu, que foi também um grande executor aí, né, na França, né, do século XIX, que ele diz o seguinte: dei-me 6 linhas escritas pelas mãos do homem mais honesto e vou encontrar o suficiente para enforcá-lo. Isso é uma frase aqui do cardeal Richelieu. Né? Que coisa, né, gente? Que coisa interessante, né? Cardeal Richelieu. Então, nós temos aí muitos cardeais Richelieu no Brasil, muitos, muitos Lavrentibérias no Brasil, e a gente sabe que o nosso futuro vai ser negro, a não ser que aconteça um milagre muito grande nas eleições, tá? Porque do jeito que estão roubando, né, do jeito que estão fazendo as coisas, eles são capazes de fazer qualquer coisa. E eu não elimino de forma nenhuma a possibilidade deles roubarem na urna. As chances são muito grandes, eu diria quase que 90%. Só não enxerga isto quem não quer. Tá? Infelizmente, o Bolsonaro ele ainda quer lutar nas 4 linhas, ele ainda quer fazer isso, tá? E eu acho isso extremamente complicado, extremamente interessante. Não é assim que a gente joga contra bandido, contra pessoas desonestas, né? Bandido só entende a língua da força e a língua da intimidação. Se você dá uma de certinho com ele, ele vai ganhar de você. É assim que funciona, é assim que está num livro bastante interessante, eu vou até pegar. Está aqui o livro, tá, a câmera aqui está dando ao contrário, né? Paciência, gente, tá? A câmera está dando ao contrário. É o Sun Tzu, A Arte da Guerra, tá? Então tem aqui uns dizeres, tá? Eu vou ler algumas partes do livro, já que não tem ninguém aqui, né? Ó, uma coisa interessante. O general que perde a batalha faz apenas poucos cálculos de antemão. Assim, muitos cálculos levam à vitória e poucos cálculos à derrota. Né? Então, a gente tem aí que pensar bastante. Né? Então, vou ler aqui um outro trecho do livro bastante interessante. Para entender a importância da arte da guerra de Sun Tzu, maior tratado militar já escrito, deve-se compreender que até 500 a.C., a guerra era considerada, de uma maneira geral, um ritual. Existiam códigos pré-estabelecidos para guerrear. O clima era levado em consideração, logo não se combatia no inverno em razão aí do frio intenso, ou no verão em razão das altas temperaturas. Em combate, não era correto abater homens velhos ou aplicar qualquer golpe a quem já estivesse ferido. Um governante de boa índole não massacrava cidades nem levava a guerra para além da estação própria. Os filósofos e reis faziam distinção entre guerras corretas e guerras incorretas. Era moralmente correto atacar uma nação selvagem e desconhecida, civilizar bárbaros e aqueles que poderiam levar o Estado à ruína. Na sociedade feudal predominante, os comandantes eram da aristocracia hereditária militar. Desta maneira, os exércitos do centro de Qin, a partir de 573 a.C., teriam permanecido por um século sob o comando aí de poucas famílias. Os exércitos da China eram particulares e organizados como um modelo militar feudal europeu. O tamanho e o gênero de contingentes, como o número de cavalos, carroças, bois e peões, determinavam a importância dos feudos, que variavam entre poucas vintenas a milhares de famílias. A preocupação com o modo de vida de um aldeão, assim como os servos e analfabetos, era de pouca importância para o soberano. Para ele, o que mais interessava em uma batalha eram os carros, as quadrigas, com cocheiros, lanceiros e arqueiros da nobreza. Uma outra frase aqui do Sun Tzu. Em seu manual de guerra, ele afirma que não deve ser o objetivo de ações militares o aniquilamento do exército inimigo,
a ruína de suas cidades e a destruição de seus territórios. Ou seja, você precisa da infraestrutura do inimigo que você vai derrotar. Então, essa coisa de você chegar e acabar com o inimigo é bem complicado. Uma outra frase dele: ora, o general é o baluarte do Estado. Se o baluarte for completo em todos os pontos, o Estado será forte. Se o baluarte for deficiente, o Estado será fraco. Está falando da importância do general, né? A gente nunca sentiu tanta falta de um bom general como a gente está sentindo agora, né? Na guerra, portanto, faça com que seu grande objetivo seja a vitória e não longas campanhas, né? Foi o erro que a Rússia, né, cometeu, né? Ela tentou fazer uma vitória curta, mas não conseguiu. E normalmente longas campanhas levam à derrota, né? Uma outra frase aqui do Sun Tzu: por consequência, está dito, se conhecer o inimigo e a si mesmo, não temas o resultado de 100 batalhas. Se conhecer a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória, também sofrerás uma derrota. Se não conhecer a si mesmo, nem o inimigo, sucumbirás em todas as batalhas. Talvez esse, para mim, seja o conselho mais importante dado de Sun Tzu. Tá? Outros conceitos bastante importantes, né? Na prática da arte da guerra, o melhor é tomar o país inimigo por inteiro intacto. Esmagá-lo e destruí-lo não é tão bom. Da mesma forma, também é melhor capturar um exército inteiro do que destruí-lo. Capturar um regimento, um destacamento ou uma companhia inteira do que destruí-los. Consequentemente, lutar e conquistar em todas as suas batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em quebrares a resistência do inimigo sem lutar, né? Isso aí é muito importante, né? Muitos generais não fazem isso, né? Assim, a mais alta forma de liderança estratégica é impedir os planos inimigos. Outra coisa que não está sendo feito, né? Tá? A segunda melhor coisa é evitar a junção das forças inimigas. A seguinte, na ordem, é atacar o exército inimigo no campo de batalha. E a pior política de todas é sitiar cidades muradas. Vai sitiar uma cidade, você vai ficar anos ali tentando matar a cidade de fome. Vai ser uma guerra muito, muito desgastante. A pior guerra que tem é a guerra de sítio, né? Então ele diz o seguinte: a guerra é não sitiar cidades muradas, se for possível evitar. A preparação de marteletes, abrigos, móveis e vários outros implementos de guerra consumirá 3 meses inteiros. O empilhamento de terra contra o muro tornará mais 3 meses. Vai demorar bastante, né? Então, o general, incapaz de controlar a sua ansiedade, lançará seus homens ao ataque como uma correção de formigas, resultando no massacre de um terço de seus homens, enquanto que a cidade continuará intacta. Estes são os desastrosos efeitos de um sítio. Portanto, o líder habilidoso subjuga as tropas inimigas sem qualquer luta. Ele captura suas cidades sem sitiá-las. Ele derruba seus reinos sem longas operações no campo de batalha. São regras da guerra. Se nossas forças forem 10 vezes maior que a do inimigo, cerca-o. Se forem 5 vezes maior, ataca-o. Se 2 vezes maior, divide o nosso exército em 2. Né? Se forem do mesmo tamanho, podemos oferecer o combate. Se o nosso número for ligeiramente inferior, temos que evitar o inimigo. Se for muito menor, em todos os sentidos, nós temos que fugir deles, né? Então, aqui é um outro ensinamento muito bacana do Sun Tzu, que diz o seguinte: se você não pode com esse inimigo, sai fora, não luta, tá bom? Há 3 maneiras de um soberano trazer a desgraça para o seu exército. 1. Ordenando seu exército avance ou recue, ignorando o fato de que ele não pode obedecer, quer dizer, o controle é importante, né? Isso é chamado de constranger o exército.
2. Tentando governar um exército do mesmo modo que administra um reino, ignorando as condições em que se opera um exército. Isso causa inquietação nas mentes dos soldados. 3. Utilizando os oficiais de seu exército indiscriminadamente, ignorando o princípio militar da adaptação às circunstâncias. Isso estremece a confiança dos soldados. Né? Então, essa aí é alguma coisa aqui do Sun Tzu. Tá? Eu posso, né, em lives, de vez em quando, fazer aí uma leitura desse livro sensacional que é A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Tá bom, gente? Bom, gente, já são 20h16, passaram-se aí 16 minutos, não apareceu ninguém na live, tá? Então essa live vai ficar aí, que serve também como alguma leitura aí do livro A Arte da Guerra, tá? Espero que todos fiquem bem, tá bom? Vou continuar mesmo assim fazendo live para ninguém, não tem o menor problema para mim, tá? Vou continuar fazendo live para ninguém, tá? E espero vocês de novo aí na quinta-feira que vem com a próxima live. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, vida longa e próspera, Ailton Alt. Tchau.